Pessoal, o filme dos Eternos já chegou aos cinemas e até mesmo antes da sua estreia no mundo todo, esse filme tava dando o que falar, sendo proibido em diversos países do Oriente Médio, a crítica internacional sentando a lenha no filme e pelo lado positivo, o filme só aumentou ainda mais o seu hype após a diretora Chloe Zhao ganhar o Oscar de melhor direção. E depois que eu assisti esse filme, eu pude entender o porquê esse filme estava gerando toda essa repercussão. Então fica até o final desse vídeo aqui porque eu vou fazer uma análise, uma crítica do filme Eternos. Então já aqui no começo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e bora lá começar esse vídeo. Bom, desde a minha adolescência, praticamente todo ano eu vou ali aos cinemas assistir os filmes da Marvel e eu posso até dizer que os filmes da Marvel foram um dos principais responsáveis por fazer eu me apaixonar ainda mais pelo cinema. Então são praticamente 10 anos indo todo ano assistir um filme da Marvel e vocês precisam concordar comigo que de todos esses filmes da Marvel, eles sempre vão seguindo ali aqueles mesmos requisitos para se enquadrar naquela famosa fórmula da Marvel. E eu posso dizer que pouquíssimos filmes ousaram colocar elementos novos nesse formato que está dando tão certo financeiramente há anos. E o filme Eternos, com certeza, é o filme da Marvel que até hoje mais ousou. Você logo de cara percebe que ele tem uma característica muito particular da diretora Chloe Zhao. Além de não ter um roteiro convencional, que pode ser que não agrade uma boa parte do público. Eu já vou aproveitar esse momento aqui para dizer para vocês que esse vídeo vai ser uma análise com spoilers, porque vai ter um momento ou outro que eu vou precisar comentar aí alguns detalhes mais específicos da trama, o que pode acabar estragando a experiência de quem não assistiu, então já fiquem avisados. Eu não sou uma pessoa que tinha ou tem o hábito de ler quadrinhos, mas eu sempre gostei muito desse universo de super-heróis, então quando eu fiquei sabendo que iam fazer um filme dos Eternos, eu, como acompanho diversos canais aqui no próprio YouTube que fala sobre o assunto, eu pesquisei bastante, eu fui entendendo ali sobre tudo o que o filme dos Eternos iria abordar. Então, de acordo com tudo que eu pesquisei, uma coisa logo de cara que eu posso comentar é que eles adaptaram muito bem os elementos do quadrinho para colocar na tela. Como o diretor Kevin Feige disse, muitas coisas desse filme eles foram baseados principalmente nos quadrinhos dos anos 70, mais especificamente nos quadrinhos escritos pelo Jack Kirby, que foi o próprio criador aí dos Eternos. Você vê que eles trazem ali aqueles traços muito característicos desse quadrinistas, além das cores muito fortes. E uma coisa que mais me deixou feliz que eles adaptaram muito bem foram os Celestiais, porque além de eles parecerem bastante ali com os personagens dos quadrinhos, eles ficaram muito fiéis, porque eles poderiam fazer uma adaptação que poderia cagar com o personagem. Por exemplo, criar uma nuvem ou apenas uma sombra, mas não, de fato eles colocaram ali uma criatura gigante, maior do que planeta pra gente ver no cinema. E ficou muito legal ali todo o design deles, eles parecem uma mistura de deuses alienígenas ao mesmo tempo que eles parecem criaturas super tecnológicas. Eu particularmente não consegui associar eles com nada que a gente já tenha visto antes no cinema. A Chloe Zhao, ela tem um senso de escala muito apurado. Você percebe ali que toda vez quando o Eterno ele vai contracenar com um celestial ou quando os celestiais eles vão contracenar ali com algum lugar próximo de um planeta, você consegue perceber a grandeza daqueles personagens. E é muito legal a forma como esses seres divinos são retratados na tela. Outra coisa que me deixou muito feliz foi a forma como eles adaptaram o visual dos próprios Eternos. Antes do lançamento do filme, eu estava acompanhando alguns materiais de divulgação que a própria Marvel estava divulgando e eu vou confessar para vocês que estava me deixando com o pé atrás, porque eu vi ali as roupas e as vestimentas dos Eternos e não estava muito contente, pois aquelas roupas pareciam que não tinham um valor de produção ali investido. Mas quando vocês assistem o filme e vê eles utilizando aquelas armaduras, principalmente nas cenas de luta, você percebe que, além das roupas estarem todas muito bem feitas, elas combinam com a estética e com a proposta do filme. Você percebe que todas aquelas linhas retas e aqueles círculos que compõem ali o traje dos Eternos, eles se expandem para além deles, presente ali na manifestação do poder de cada personagem, assim como também todo aquele design, aqueles traços estão presentes ali em suas armas e nas suas tecnologias. Os Eternos em si eu achei muito legal legal a forma também como eles foram retratados pela Chloe Zhao. Além de eles terem ali um lado muito humano, eles têm ali o lado de divindade. Muitas vezes eles se contradizem um com os outros da forma como eles vão se portar em relação ao mundo.
E outra coisa que estava me deixando receoso era a quantidade de Eternos que eles iriam apresentar nesse filme, no sentido de querer dar espaço para todo mundo e acabar se atropeçando na própria história. Só que é algo que não acontece, pois o roteiro ele toma algumas decisões inteligentes e até decisões que me surpreenderam bastante, principalmente algumas decisões que eles tomam em relação aos personagens Ajak e o Gilgamesh, que era algo que eu realmente não esperava. E todos os Eternos, mesmo eles alguns não tendo ali muito espaço na tela, quando eles aparecem no filme, cada um tem a sua importância, tem a sua relevância, principalmente ali para o desenvolvimento da história e para a conclusão ali, a resolução do conflito. Então cada Eterno tem a sua particularidade e a sua importância na história. E o mais legal de tudo é a interação que todos os atores têm entre eles. Você percebe que todos eles têm uma química que funciona. É claro que dá para perceber que algum ator interage melhor com o outro, e isso que é uma das coisas mais legal no filme. E uma coisa que também que me deixou muito feliz é em relação ao personagem da Angelina Jolie, porque eu jurava pra vocês que ela iria roubar o filme todo devido ao nome de peso que essa atriz tem, e algo que não acontece, pois ela tem ali os seus momentos específicos, mas todos os outros Eternos eles brilham na mesma quantidade que ela. Particularmente dois Eternos eu gostei bastante, que foi o Kingo e a Makkari. O Kingo ele é praticamente ali o alívio cômico do filme, ele tem uma leveza ali muito importante nos momentos mais fundamentais da história, além de ser um personagem ali que tem um poder muito legal. A Makkari eu gostei bastante dela, principalmente em relação à forma como é explorado o poder dela, pois em outros filmes que sempre tem esse personagem com super velocidade, até hoje eu não gostei da forma que eles representaram esse poder no cinema, pois na maioria das vezes, sempre que tem esse personagem com a habilidade de correr muito rápido, ele é sempre representado correndo ali em câmera lenta. E a Makkari não, ela é representada de uma forma bem cartunesca, que lembra muitas animações, é muito cara de pau. Quando você vê aquelas cenas dela representando ali a super velocidade dela, cara, você lembra da sua infância na hora, de todos os desenhos animados que você assistiu, principalmente quem tem mais ou menos a minha idade, com certeza vai lembrar de diversas animações ali do começo dos anos 2000. Inclusive tem uma... Eita, quase engasguei aqui. Inclusive tem uma cena onde ela luta contra o Ikaris, que no caso é outro Eterno aí super forte, que cara, aquilo ali é desenho animado puro, você se sente despertado o seu lado criança naquele momento, mesmo sendo um filme que tem ali o seu lado mais adulto e poético, digamos assim. Inclusive nessa cena tem uma referência direta a uma famosa imagem do Ikaris, que quando eu vi, cara, é sensacional. E as cenas de ação são outro ponto muito forte aqui nesse filme, pois a Chloe Zhao ela me surpreendeu bastante. Eu tava ficando um pouco receoso em relação da forma que ela iria tratar ali os Eternos nas cenas de combate, mas ela não decepciona. Assim como a Makkari, ela tem muitas cenas boas de ação, todos os outros Eternos eles são bem explorados em relação ao seu poder. E tem que cair no exato momento que eu tô falando, né? E um personagem que contribui bastante aí para cenas de ação é o Ikaris. Cara, as cenas de ação que ele aparece é muito legal, porque ele, como é o Eterno mais forte, ele proporciona cenas mais grandiosas. Inclusive, todas as cenas de ação dele me lembrou muito as cenas do filme Homem de Aço, dirigido pelo Zack Snyder. Inclusive, a própria Chloe Zhao falou que se inspirou em muitas coisas desse filme para compor ali a personalidade e as características do Ikaris. Já uma coisa que eu não gostei do filme foi em relação aos deviantes, pois principalmente ali em relação ao visual deles, pois nos quadrinhos você percebe que eles têm um visual muito mais monstruoso, lembrando orcs e ogros e outras criaturas horripilantes, e aqui nesse filme não, eles são retratados como criaturas totalmente genéricas que a gente já viu centenas de vezes em outros filmes, principalmente filmes de invasões alienígenas, como por exemplo, os deviantes aqui nesse filme, eles são iguaizinhos àquelas criaturas do filme No Limite do Amanhã, que é um filme estrelado pelo Tom Cruise. A princípio, com o passar do tempo do filme ali, você acaba entendendo o porquê eles escolheram ali esse visual para esses personagens, porque além de eles parecerem ali com criaturas mitológicas, eles, por terem aquela aparência mais abstrata, você não se importa se um braço deles é arrancado, se uma cabeça é explodida, no sentido de não se tornar muito violento.
E algo que mais me decepcionou em relação aos Deviantes foi a interação deles com os Eternos, pois nos quadrinhos eles têm ali uma rivalidade muito grande, o que não é bem explorado no filme. No filme, os Deviantes eles parecem mais um bando de animais irracionais que estão só seguindo o instinto deles. E eles perdem ainda mais importância na trama quando você percebe que eles não são a maior ameaça do filme e depois que os Eternos começam a gerar conflito entre eles mesmos. É claro que esses conflitos é interessante ali para a evolução dos protagonistas, mas é a partir desses plot twist e desse desentendimento entre os Eternos que você percebe que a história começa a ficar muito complicada. Pois como o filme ele sempre vai alternando ali entre cenas do presente e cenas do passado, algumas coisas elas vão se tornando confusa, informação vindo atrás de informação e você começa a esquecer das primeiras informações que eles passam para vocês. Então a história ela começa a se complicar muito mais do que o necessário. E como o filme ele explora muito a fundo ali toda a mitologia do universo cósmico da Marvel, chega um determinado momento que todas as informações que é apresentado para você se torna um pouco maçante. E outra coisa que eu estava preocupado ali em relação a esse aprofundamento da mitologia é eles contradizer diversas coisas que já tinham sido apresentados para a gente nos filmes anteriores. E algo que não acontece, o filme você percebe que ele respeita muito tudo o que foi estabelecido antes dele. Você percebe que ali a diretora Chloe Zhao, ela tem a sua liberdade até um certo momento para fazer o filme respeitando ali o universo onde esse filme se passa. Inclusive, cara, a Chloe Zhao, eu achei muito legal a forma como ela trouxe ali a personalidade dela para esse filme, principalmente em relação à questão da fotografia, como ela explora muito bem a iluminação natural, trazendo ali um lado mais humano para os Eternos no meio de todo aquele caos grandioso de criaturas galácticas que eles precisam enfrentar. E é muito legal também da forma que os Eternos eles são estabelecidos dentro do universo cinematográfico da Marvel. O motivo pelo qual eles não interferiram em diversas situações que aconteceram na Terra, para mim eu achei muito plausível, até mesmo dando ali, inclusive até mesmo a explicação que eles deram, traz até um lado espiritual e religioso que os Eternos têm em relação aos Celestiais. Eu particularmente fiquei bem convencido. Só uma coisa aqui no filme que não me convenceu nem um pouco foi as cenas de piada nesse filme. Porque uma coisa que eu tava percebendo que a crítica internacional e até muitas pessoas aqui do próprio Brasil estava criticando bastante em relação a esse filme é da questão de ele ser muito chato, muito parado, ele não se parecer com os outros filmes da Marvel, que eu acho esses argumentos um pouco estranhos, porque do meio do final pro filme, ele se torna como qualquer outro filme da Marvel. É piadinha o tempo todo, é as cenas de ação grandiosas, e como eu disse, né, as piadas aqui desse filme realmente nenhuma funcionou. Não teve um momento do filme que sequer eu cheguei a dar uma risada. É claro que tem aquelas piadas de descontração que você vê que as pessoas em volta ali no cinema, elas riem, então você se contagia ali com aquele clima e você embarca ali naquele momento do humor, mas não necessariamente eu achei engraçado. O filme Eternos, ele é um filme que ele tinha um potencial muito grande que decepcionou muitas pessoas, mas como eu não tava com a expectativa tão grande para esse filme, além de ele me surpreender bastante, eu particularmente fiquei realmente satisfeito com o que eu vi no cinema. Então é isso que eu queria comentar com vocês, espero que vocês tenham gostado aqui da minha análise. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque assim você fica sabendo de toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui para vocês. Não se esquece de seguir o Diário do Cinema nas nossas redes sociais. Os links das nossas redes sociais vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.